Oi pessoal, vou ensinar para vocês como localizar o centro de rotação de uma figura. Para isso vamos precisar de compasso, régua, lápis e borracha. Primeiro precisamos traçar um segmento entre um ponto e seu simétrico. Por exemplo, posso utilizar o A e o A'. Só traço o segmento. Com isso, vamos utilizar o compasso. Precisamos que ele tenha um raio um pouco maior do que o meio do segmento que traçamos. Colocaremos a ponta seca no ponto A, com um raio um pouco maior. Faremos duas marcações, uma um pouco para cima e a outra um pouco aqui embaixo. Faremos a mesma coisa utilizando o mesmo raio com a ponta seca no A'. Com isso faremos duas marcações, onde a ligação entre essas duas será os pontos que iremos marcar para fazer a reta mediatriz do segmento A e A'. Marcamos esses dois pontos, utilizando a régua, passo a reta que passa por esses dois pontos. Agora eu preciso escolher outro ponto e fazer também um segmento que chega a ser simétrico. Vou escolher aqui, por exemplo, o B', pode ser qualquer ponto, mas vou escolher o B' porque ele está mais fácil de fazer aqui e fica melhor para vocês verem. Fiz o segmento, pego o compasso e vejo se ele está com um comprimento aqui de raio um pouco maior que o meio. Ele está, eu posso até diminuir um pouquinho se eu quiser. Vou utilizar aqui agora. Faço duas marcações, uma um pouco aqui em cima e a outra um pouco aqui do lado, tá? Lembrando, essa marcação precisa ter a ligação com a marcação que a gente vai fazer no simétrico de B, tá? Então, se eu colocar muito aqui para o lado, eu não vou conseguir marcar. Então, coloco agora a ponta seca no B' e faço novamente essa marcação. Tenho aqui os dois pontos. Eu vou poder fazer a outra reta, que será a mediatriz do segmento B e B'. Faço essa ligação aqui. Pronto. O centro de rotação vai ser a ligação que a gente vai ter, tá? O ponto que liga a mediatriz A, A' e a mediatriz B e B'. Então, este ponto aqui será o nosso ponto de rotação, tá? Será o centro de rotação da nossa figura. Então, aqui temos o centro de rotação. Essa daqui a gente tem a mediatriz A e A'. E esta daqui é a mediatriz B, B'. Isso funciona para qualquer figura. Por exemplo, vamos fazer nessa daqui agora. Essa daqui a gente tinha uma figura que o centro ficava nela mesma. Essa daqui será um caso diferente, o centro fica fora da figura. Então, vou fazer da mesma forma, traçar um segmento entre um ponto e seu simétrico. Vou usar aqui novamente o A e o A'. Já vou marcar o outro segmento que eu vou usar.
O B e o B' tá bem fácil da gente fazer aqui. Posso usar o C e o C' também. Só que como o B e o B' tá mais fácil, não tem por que eu utilizar outro. Então, já vou traçar esse segmento. Agora, vou utilizar só o compasso. Coloco a ponta seca no A, comprimento um pouco maior do que o meio do segmento e vou fazer duas marcações, uma um pouco mais em cima e a outra embaixo. Nesta daqui, eu coloquei as marcações um pouquinho maior. Se quiserem, podem fazer o círculo, só que aí a gente vai ter que apagar, tá? Para isso seria o uso da borracha. Vou fazer agora a marcação com a ponta seca no A'. Viram? Duas marcações. Marco esses dois pontos. Usando a régua, vou traçar uma reta, passando por esses dois pontos. Essa reta que a gente acabou de fazer é a mediatriz A' dessa figura. Vamos fazer agora de B e B'. Coloco a ponta seca no B, comprimento um pouco maior do que o meio do segmento e faço novamente mais uma marcação. Ponta seca agora no B', faço de novo a marcação. Olha só como ficou. Ficou bem próximo a marcação que a gente tinha feito do A', o do B' está muito próximo. Mas vamos ter que também traçar a mediatriz para depois saber onde que fica o ponto de rotação ou centro de rotação, como vocês quiserem chamar. Marco o ponto aqui, já vi que o ponto está passando em cima da mediatriz A', mas não tem problema. Marco os dois aqui, faço a ligação. Esta daqui agora é a mediatriz B e B'. E este ponto aqui agora, que elas se tocam, que é mais ou menos aqui, tá? Vou fazer um pouquinho maior, porque não é muito preciso, tá? Mas esse daqui é o centro de rotação dessa figura. Porém, geralmente nas avaliações, não terá só a figura desse jeito. Para ficar mais fácil a correção, vamos utilizá-las em um plano cartesiano. Com isso, a gente vai conseguir perceber onde estão as coordenadas do centro de rotação de uma forma mais fácil. Só que a forma de fazer continua sendo a mesma. Vamos fazer aqui esse caso, é a mesma figura, então os pontos têm que estar no mesmo local. A escala está diferente, podem observar que essa que a gente vai usar no plano cartesiano ela está menor, mas como a figura é a mesma, o centro tem que estar no mesmo lugar. Então, vamos fazer daquela mesma figura que fizemos inicialmente. Posso agora utilizar outro ponto se eu quiser para provar que vai ser no mesmo lugar. Vou usar o A e o A' de início e o D e o D' nesse caso aqui então. Então vamos lá. Traço um segmento de A a A',
Utilizo o compasso colocando a ponta seca em A, comprimento de raio um pouco maior do que metade do comprimento do segmento. Faço aqui duas marcações. Agora com a ponta seca em A', faço a mesma coisa, mantendo o comprimento, já que estamos falando do mesmo segmento. E as marcações. Marco os dois pontos e traço a mediatriz A'. Agora, como eu falei, vou utilizar o D e o D'. Então, traço aqui um segmento que vai de D a D'. Utilizo o compasso, coloco a ponta seca em D, com um comprimento um pouco maior do que metade do segmento, vou fazer as duas marcações. Então, posso fazer um aqui e a outra aqui, ó. Agora com a ponta seca em D, faço novamente duas marcações. Olha só. Marcações feitas. Coloco agora os pontos para podermos traçar a mediatriz. Utilizando a régua, vou fazer a reta que vai ligar esses dois pontos. Este ponto em que a reta se encontra com a outra mediatriz, então, quando as duas mediatrizes se encontram, será o centro de rotação. Então, aqui, no meio da figura, bem no centro, vai ser o centro de rotação. E lembrando aqui, que essa daqui é a mediatriz A', e que essa daqui é a mediatriz B'. Vou fazer novamente agora. Lembrando, o ponto aqui, se verificarmos, ó, ele está em menos 4 em x, tá? Então, o centro de rotação, posso chamar isso daqui de ponto P, tá? O ponto P, que seria o centro de rotação, está em menos 4 em x. Nesse caso aqui tem coordenadas, né? E 3 em y, tá? Com isso fica mais fácil da gente corrigir em uma prova, tá? Ficaria mais rápido. Continuando aqui, vou fazer agora dessa figura que a gente já tinha feito, tá? Só que agora ela está no plano cartesiano e a gente vai conseguir saber a coordenada que vai estar o centro de rotação. A forma de fazer continua sendo a mesma. Se eu quiser utilizar aqui o E e o seu simétrico para marcar o primeiro ponto, eu posso. Vou começar por ele nesse caso aqui para mostrar. Então, vou pegar aqui o E e traçar um segmento que vai de E a E'. Vou pegar o compasso, coloco a ponta seca em E. O comprimento tem que ser um pouco maior do que o centro do segmento. Então, um pouco maior do que metade. Aqui ele está um pouco maior, tá? O bom de usar pontos que estão próximos é que a gente não precisa ter uma abertura tão grande do compasso. Mas olha só, vou fazer as marcações aqui, ó, a primeira aqui para cima e a outra um pouco aqui embaixo. Faço a mesma coisa, colocando agora a ponta seca no E'. Fiz as duas marcações. Marco os pontos e traço a mediatriz E'. Então, essa daqui
vai ser a mediatriz E, E'. Olha só como ficou. Vou fazer a mesma coisa agora, utilizando outro ponto em seu simétrico. Posso escolher aqui, por exemplo, o B, o C, qualquer uma das duas opções aqui vai funcionar, tá? Posso utilizar o A também, se eu quiser. Vou usar aqui o D, tá? Para ficar diferente. Na outra a gente usou o A e o B, né? Então vamos usar o D aqui. Então, traço um segmento de D a D'. Pego o compasso, coloco a ponta seca em D, comprimento um pouco maior do que metade do segmento. Aqui ele está um pouco maior, então posso utilizar. Então, ó, fazer a primeira marcação e a segunda, tá? Vou fazer a próxima, coloco a ponta seca agora no D'. Fiz a primeira, fazer a segunda. Tá vendo que aqui na marcação, um dos pontos fica bem no ponto que a gente marcou na primeira mediatriz? Então, se deu lá também, eu vou marcar, não tem problema. Marco lá o ponto de novo, sei que vai passar aqui. O outro local ficou aqui, ó, bem na setinha que eu tinha feito, ó, para falar que era mediatriz E e E', tá? Com isso a gente vai traçar outra reta, que vai ser a mediatriz D, D', tá? Vou escrever aqui embaixo. Então, essa aqui é a mediatriz D, D', certo? Tá vendo? Este daqui é o ponto, tá? A marcação que a gente fez passou por ele ainda, então não tem problema, tá? Inclusive, esse ponto aí é o centro de rotação, porque olha só, a reta toca nele. Então, além de ser o ponto que a gente marcou na mediatriz D e D' e E', também é o ponto que a gente vai utilizar como centro de rotação, tá? Posso falar que ele é um ponto P aqui ou F, tá? Uma letra qualquer, ponto O, por exemplo. E esse ponto está localizado aí em -1, olha só, descendo aqui ele pega em -1 e 1. Olha só, a gente tem as coordenadas dele também quando está no plano cartesiano, tá? Se a gente pegar aquela folha que a gente já tinha feito, ó, a gente vê que elas são bem semelhantes, tá? É claro, como a gente está usando régua, compasso, lápis aqui, não é nada muito preciso como se a gente estivesse usando em um programa do computador, tá? Por isso que a gente traça geralmente só duas mediatrizes. Se a gente traçar mais, tem chance de não ter, de passar em outro lugar, tá? Porque não é muito preciso os materiais que a gente está usando. Mas mesmo assim, duas já está de bom tamanho para a gente poder fazer, tá? Então aqui, ó, nesse caso aqui sem o plano cartesiano e nesse caso com o plano cartesiano, tá? O jeito de se fazer é esse. Se tiverem algumas dúvidas, podem colocar aí nos comentários ou me mandar alguma mensagem que eu estarei respondendo.